Bom, pessoal, quando a gente fala de molusco, tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que é o manto, tá? O manto é um tecido especial dos moluscos que tem a capacidade de secretar a concha. Então, olha que bacana. Vamos pegar essa conchinha aqui para a gente ver as nossas partes da concha. Deixa eu trocar a câmera para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Pronto, vocês devem estar me enxergando aqui um pouquinho melhor. Olha que interessante essa conchinha, tá? O manto é o tecido que secretou ela. Então, a concha tem 3 partes, tá? A parte de dentro, que é até brilhante, tá? É chamado de nácar. Não sei, é claro que aí no vídeo não vai ficar bacana, mas você já deve ter pego uma conchinha, você sabe. Ela é brilhante, é um nácar, tá? Que o pessoal usa fazer artesanato, chama de madrepérola, tá? Aqui fora tem uma parte que dá a coloração, que é o periostraco, tá? Ela é uma proteína. Essas conchinhas que estão aqui já há muito tempo, já está até perdendo, ó, fica até descascando, tudo bem? Essa camada nacarada. E no meio você tem a parte prismática, que é carbonato de cálcio, que dá mais resistência. Essa aqui é uma conchinha de água doce. Na água doce tem poucos sais dissolvidos, então tem pouco cálcio. Elas são, ó, deixa eu ver se dá pra ouvir, bem fininha, tá? Bem delicadinha. Agora, olha essa bichona aqui, ó. Pelo vídeo você já percebe, ó. Ó, né? Bem mais resistente. Essa água de água salgada. Então tem muito mais cálcio na água salgada. Ela consegue ficar bem mais resistente. Outra coisa, essa aqui, ó, é terrestre. Terrestre também tem menos cálcio. E, né, o que acontece? Você também não pode ter um bagulhão muito pesado, porque para você subir numa parede sendo igual essa aqui, ó. Ó a bichona. Dá para você ver o tamanho da parede que ela tem aí? Olha o tamanho, tá? Bem resistente. Esse aqui é terrestre. E de água doce, professor? Olha lá esse aqui de água doce, ó. Como ela é bem mais frágilzinho também, tá? Então essa aqui, a concha, é secretada pelo manto. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos voltar para o nosso slide lá. Então, as 3 camadinhas que eu falei para você. A camada nacarada, tá? O manto. Aí aqui você vai ter a camada nacarada. Aí você tem a parte prismática, que é o que vai dar resistência. E a parte que é a coloração, tá? E é aqui que forma a pérola. Quando algo se entrepõe entre o manto e a concha, em alguns bivalves, você pode formar uma estrutura que vai recobrir essa coisinha que entrou, com camadas concêntricas de nácar, formando a pérola, tá? Tem molúsculo que tem concha interna, tá? Como eu falei para vocês, o osso de Ciba, tá? E a concha da lula. A lula tem uma conchinha, parece um plástico, né? Mas é uma concha interna, tudo bem? Bom, quando a gente fala da digestão dos molúsculos, a gente tem uma estrutura muito importante que é chamada de rádula. A rádula é uma estrutura raspadora, tá? Ela raspa o alimento e é uma apomorfia de molúsculo. Todo molúsculo tem a rádula. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, ó. Olha a boquinha aqui embaixo, ó. Olha lá. Isso aqui é a rádula, tá? Tem molúsculo que perde a rádula evolutivamente, como os bivalves, mas eles tinham evolutivamente. Olha a rádula lá. Tá? Então, uma estrutura raspadora é uma estrutura que é uma apomorfia de molúsculo, tá? Bom, respiração, professor. Algumas lesmas têm respiração cutânea, pela pele, tá? Ela pode ser branquial nos que são aquáticos, como uma ostra, um mexilhão, uma lula, um polvo, e pulmonar nos caracóis.
terrestres. Então a expiração pode ser pela pele, branquial ou pulmonar. Tudo bem? Bom, sistema circulatório. Ele em quase todos os molúsculos é aberto, tá? Ou seja, o sangue sai do vaso e banha o tecido, exceto nos cefalópodas, que é polvo e lula, que ela é fechada, fica sempre dentro de vasos, tá? Bom, a excreção normalmente é um rim, tá? Que vai jogar para fora aquilo que não precisa e ficar com aquilo que é importante. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de molúsculos, principalmente bivalves, a gente tem uma questão muito importante que é a inteligência dos bivalves. Deixa eu procurar o videozinho aqui, deixa eu só achar, deixa eu ver se está aqui, não tá. Não, calma aí, deixa eu pegar aqui. Cadê o nosso videozinho? Aqui, ó. Olha só que interessante. Os bivalves hoje, gente, os cefalópodas, tá? Os cefalópodas, bivalves, cefalópodas, são muito inteligentes, tá? Olha que legal isso aqui, ó. O polvo tá aqui. E aqui tá um caracolzinho, um crustáceozinho que ele quer comer. Olha o que ele vai fazer. Ele põe o tentáculo, ele percebe que está ali e olha só. Ele consegue abrir o frasco, olha o que ele está fazendo. E ele consegue pegar o sirizinho, tá? É um bichão muito inteligente, tá? Outra coisa, olha aqui a camuflagem deles, tá? Eles têm um poder de camuflagem inacreditável. Quem já assistiu Procurando Dory, né? Olha só a cor dele como mudou. E mais do que a camuflagem, gente, ele muda a textura dele para ficar parecido. Muito bacana, né? Olha só aqui, ó, ele muda a textura da pele para ficar parecido com o ambiente. Ora, para ele fazer isso, eles têm que ter um poder, uma inteligência muito significativa. Dos invertebrados, os cefalópodas são os mais inteligentes de todos, tá? Como é que é o sistema nervoso deles, então? Como é que está organizado? Eles têm um par de gânglios cerebroides e 2 cordões ventrais, tá? Com gânglios também. Então, é o que a gente chama de um sistema nervoso ganglionar, beleza? Uma coisa importante, os cefalópodas têm uma das melhores visões de todo o reino animal, tá? O olho dele é muito parecido com o de um vertebrado, mas muito melhor porque ele tem a acuidade visual aqui muito mais do que o vertebrado. Então, depois eu indico para vocês um videozinho de visão para vocês entenderem um e o outro, beleza? Bom, reprodução, tá? Alguns são monóicos, ou seja, hermafroditas, tem o macho e a fêmea no mesmo indivíduo, o caracol de jardim é assim, mas a maioria deles são dioicos, tem o macho e tem a fêmea, tá? Alguns têm a fecundação interna, tá? Como aqui, por exemplo, o polvo e a lula. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Aqui é o ritual de acasalamento, tá? De sépias, que é um cefalópoda. Muito bonitinho, Venezia. Olha aqui, tá vendo? Ele tem um braço, vamos voltar aqui, ó. Ó, esse braço aqui é que injeta o espermatozoide ali na fêmea, tá? E a fêmea vai colocar os ovinhos todos aqui, ó. Isso aqui são os ovinhos dela. Aí, ó o bichinho.
e já sai uma mini sépia. Então a gente chama isso de desenvolvimento direto, tá? Não tem uma larva, não tem nada disso no meio, tá? Mas existem alguns que têm fecundação, tá, externa e então, principalmente os bivalves. Eles liberam os gametas na água, os gametas se encontram na água, formam uma larva ciliada, tá? Forma uma larva ciliada, essa larva se locomove e, por exemplo, no caso de uma ostra, ela pode se fixar numa rocha em um outro local, tá? No caso de um mexilhão também. Ou no caso aqui, que é um animal de vida livre, ele vai ficar vivendo ali no solo, tá? Bom, então qual que é uma importância aqui? Isso é uma importância econômica da produção de pérolas, né? Isso é evidente. Uma importância alimentar, tá? Brasileiro não come muito molúsculo, mas o mundo todo come muito, tá? Come muito mesmo, tá? Então se você tem origem espanhola, por exemplo, paella é muito comum, muito cheio de molúsculo, né? O pessoal come muito a lula, polvo, mexilhão, ostra, vieira. Brasileiro não é uma coisa muito significativa. Tem uma parte importante médica, que alguns deles são hospedeiros intermediários, por exemplo, da esquistossomose, lembra dessa doencinha? Tá? É uma verminose, mas que o hospedeiro intermediário é um molúsculo aquático. E tem uma importância de invasão. Muitos moluscos podem ser invasores. Isso aqui é o mexilhão dourado. Ele é um mexilhão que vive na água doce ou na água salgada. Ele vem da China e ele está se espalhando pelo Brasil inteirinho, nas bacias hidrográficas praticamente todas. Já chegou na bacia hidrográfica do Amazonas, tá? Isso aqui é uma turbina de uma hidrelétrica lotada de mexilhão aqui, ó. Como é que eles conseguem chegar aqui? Quando eles são uma larva, tá? Ciliada. E tem um outro caso que eu já comentei antes, né? Que é o, olha só, esse que seria um escargot, tá? Um gastrópoda invasor. O cara trouxe isso aqui, um molúsculo da África, para criar, para vender escargot. O que acontece? No Brasil, óbvio que não pegou, o brasileiro não vai encarar escargot. E na França não é esse que eles comem, é outro, então também não conseguiu exportar. Ele liberou os bichos na natureza. Os bichos se espalharam, então isso aqui você vai pro litoral de São Paulo, você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Mogi tem, tá? Já está chegando no Cerrado. Então, invasor agressivo. O que acontece com esses invasores? Eles não têm predador natural. Então, eles vão indo para frente e muitas vezes acaba competindo com o nativo. E esse aqui vai acabar possivelmente sendo extinto por conta desse invasor. Tudo bem? Bom, então de molúsculo a gente tinha para falar isso daí. Então, até o próximo grupo. Um abração.